Você já parou para pensar no que realmente acontece no invisível quando você toma o rosário nas mãos e reza com fé todos os dias? Será apenas um costume piedoso, um ato repetitivo sem poder real? Ou será, como dizia Padre Pio, uma arma poderosa capaz de mudar destinos, salvar almas e derrotar o próprio inferno? Ele não tinha dúvidas. O rosário não era uma devoção qualquer, mas uma convocação para o campo de batalha espiritual. E hoje, mais do que nunca, ele nos adverte. Quem descuida dessa oração se expõe a perigos que não consegue sequer imaginar. Padre Pio dizia com autoridade que o rosário é a arma para estes tempos. Ele sabia, por experiência própria, o preço de enfrentar o demônio sem preparo. Ele mesmo travava lutas terríveis contra forças malignas que o atacavam fisicamente, espiritualmente, mentalmente. E em todos os relatos de suas batalhas noturnas, há um ponto em comum: ele nunca largava o rosário. Ele o apertava nas mãos ensanguentadas, o rezava em voz fraca quando mal conseguia falar e dizia aos filhos espirituais: segurem o terço como quem segura uma espada. Você já se perguntou por que ele insistia tanto nisso? Para ele, o rosário não era uma superstição ou um amuleto, mas uma oração viva que trazia a Virgem Maria em nosso auxílio de forma única. Ele afirmava que a Mãe de Deus não resiste ao chamado de quem reza o rosário com amor e perseverança. Que cada Ave Maria era como uma rosa oferecida a ela, mas também uma pedra lançada contra o inimigo. Ele queria que entendêssemos que não se trata de repetir palavras sem vida, mas de penetrar nos mistérios da salvação, meditar o Evangelho com os olhos de Maria e suplicar sua intercessão poderosa. Padre Pio não negociava nesse ponto. Ou você reza o rosário todos os dias, ou se expõe ao perigo mortal de enfrentar o mal sozinho. Mas ele também sabia que muitos diziam não ter tempo ou disposição para o rosário, e isso o entristecia profundamente. Ele dizia que era exatamente isso que o demônio queria: cristãos ocupados demais para rezar. Ele via isso como uma estratégia fria e calculada do inimigo, manter-nos distraídos, cansados, desatentos, para que largássemos a única arma que realmente o assusta. Ele nos perguntava com severidade amorosa: você acha mesmo que não tem tempo para salvar sua alma? Para Padre Pio, não havia meio termo. Rezar o rosário todos os dias era a obrigação de quem queria permanecer de pé no meio da batalha espiritual. É por isso que neste vídeo eu quero te conduzir por esse chamado urgente. Quero te mostrar o que Padre Pio realmente ensinava sobre o rosário, por que ele acreditava que essa oração tinha poder para fechar as portas do inferno e abrir as do céu. Quero te desafiar a deixar de lado as desculpas, a preguiça, o comodismo, porque não se trata apenas de rezar. Trata-se de lutar pela sua alma e pelas almas daqueles que você ama. Padre Pio nos ensinou com sangue, lágrimas e fé inabalável que quem segura o rosário todos os dias não caminha sozinho. A pergunta é: você está pronto para empunhar essa arma e enfrentar o que vier com confiança em Deus? Padre Pio nunca foi de falar com meias palavras quando o assunto era salvação. Ele dizia com toda clareza: quem reza se salva, quem não reza se condena. Para ele não havia um meio termo confortável para os preguiçosos espirituais. Quando falava do rosário, era ainda mais incisivo. Ele sabia que essa oração era mais do que devoção, era armadura, um escudo para proteger a alma dos ataques sutis e cruéis do maligno que raramente se apresenta de forma escancarada.
Padre Pio ensinava que o demônio prefere sussurrar dúvidas, cultivar distrações, gerar frieza no coração até que o fiel largue a oração por completo. E ele via o rosário como a forma mais eficaz de desmontar essas ciladas silenciosas. Ele mesmo era testemunha viva do poder do rosário. Era comum vê-lo com o terço enrolado nos dedos, mesmo quando estava no confessionário por horas a fio ou em êxtase profundo em oração. Pessoas relatavam que ele recitava dezenas de rosários em um único dia, não por obrigação fria, mas como respiro vital. Ele dizia: "Eu sou apenas um frade que reza." Mas essa frase escondia uma profundidade tremenda. Ele entendia que sem oração não há graça, não há força, não há luz. Ele chamava o rosário de corrente que nos liga ao céu, porque acreditava com toda a alma que cada Ave Maria invocava o auxílio imediato da Mãe para esmagar a cabeça da serpente. Padre Pio também alertava para um engano muito comum: rezar o rosário de forma apressada, sem meditar os mistérios. Ele ficava firme com quem tentava transformar o rosário em obrigação sem coração. Para ele, não bastava recitar as palavras. Era preciso contemplar os mistérios com os olhos de Maria, deixar-se instruir por ela, aprender a amar como ela amou. Ele dizia que o demônio não teme uma oração vazia, mas treme diante de um rosário rezado com fé verdadeira. Porque nesse momento a alma se abre para o Espírito Santo e o inimigo perde espaço. Padre Pio não queria orações automáticas, queria filhos que realmente conversassem com a mãe. Ele também denunciava com dureza o desprezo ou a indiferença com o rosário. Dizia que muitos cristãos, iludidos por espiritualidades vazias ou vaidades intelectuais, menosprezavam o terço como coisa de velhinha sem estudo. Isso o enfurecia. Ele dizia: "Antes uma velhinha com o terço na mão e o coração em Deus, do que um sábio orgulhoso e cego." Para ele, o rosário era a arma dos humildes, daqueles que reconheciam sua fraqueza e confiavam no poder de Deus. Ele via nisso a grande estratégia divina: confundir os fortes com a simplicidade e entregar a vitória aos pequenos. E ele convidava todos a aceitarem essa lógica do Evangelho, tão contrária ao orgulho do mundo. Por isso, neste primeiro bloco, quero te pedir que não subestime o rosário. Não o veja como repetição enfadonha ou tradição ultrapassada. Veja-o como Padre Pio via, como uma espada afiada contra as trevas, um laço de amor com Maria, um canal de graça que nos fortalece na batalha espiritual. Rezar o rosário todos os dias não é apenas devoção, é sobrevivência espiritual. É resposta de amor ao Deus que nos deu sua mãe como aliada na luta pela salvação. Padre Pio não tinha dúvidas. Quem reza o rosário todos os dias não anda sozinho, não luta sozinho, não perde a guerra sozinho. Essa é a promessa que ele viveu, pregou e nos deixou como herança. Padre Pio entendia como poucos que o rosário não é uma oração privada, apenas para resolver problemas pessoais. É um ato de intercessão profunda pelo mundo inteiro. Ele insistia com seus filhos espirituais para que não rezassem só por si mesmos, mas por todos os pecadores, pelas almas do purgatório, pela conversão dos mais endurecidos. Ele dizia que a oração egoísta tem pouco poder, mas a oração de intercessão rasga os céus. Ele acreditava com toda convicção que cada rosário oferecido com amor ajudava a salvar almas que jamais encontraríamos nesta vida. Para ele, isso era parte essencial do chamado cristão. Não buscar só a própria salvação, mas lutar pela salvação dos outros. Essa dimensão missionária do rosário era para Padre Pio o reflexo do próprio coração de Maria. Ele dizia que a Virgem não cessa de interceder por seus filhos, especialmente os mais afastados, e quer que seus devotos façam o mesmo. Ele via o rosário como escola de caridade,
onde aprendemos a amar quem não nos ama, a perdoar quem nos ofende, a pedir a salvação até para os nossos inimigos. Para ele, isso não era teoria piedosa, mas prática concreta de santidade. Ele ensinava que quem reza o rosário todos os dias com esse espírito está cooperando com o plano de Deus de atrair todas as almas para o seu amor. Padre Pio sabia, porém, que essa intercessão não era isenta de luta. Ele dizia que ao rezarmos o rosário com fervor, provocamos a ira do inimigo. Ele testemunhava pessoalmente como o demônio o atacava de 1000 formas para impedi-lo de rezar. Muitas vezes sofria dores físicas, humilhações, tentações violentas, justamente quando se dispunha a rezar o rosário por alguém. Ele não escondia essas batalhas. Pelo contrário, ele as compartilhava para mostrar que o rosário era tão poderoso que o inferno o temia. Ele alertava: se vocês não querem ser perturbados pelo demônio, façam a vontade dele, abandonem o rosário. Mas se querem ser salvos, agarrem-no com todas as forças. Ele também combatia com firmeza a desculpa da falta de tempo. Ele dizia que quem não tem tempo para rezar o rosário não tem tempo para Deus. Ele sabia como o mundo moderno nos engole com preocupações, trabalho, entretenimento, distrações infinitas. Mas ele perguntava: o que vale mais, resolver seus negócios ou salvar sua alma? Ele lembrava que o rosário podia ser rezado em qualquer lugar, em qualquer hora, andando, trabalhando, esperando. Ele queria destruir a mentira de que rezar é perder tempo. Para Padre Pio, rezar era ganhar eternidade. E ele não aceitava desculpas porque sabia o preço de viver sem oração, a escravidão do pecado e o risco real de condenação. Por isso, neste segundo bloco, quero te fazer o mesmo convite que Padre Pio fazia. Abrace o rosário como um ato de amor, não só por você, mas por todo o mundo. Ofereça cada mistério por quem mais precisa, por quem não reza, por quem está em perigo espiritual sem saber. Faça do rosário uma missão diária, uma entrega silenciosa que muda vidas. Porque essa é a beleza da oração que Maria nos ensinou. Ela não fecha o coração, ela o expande. Padre Pio via no rosário o caminho seguro para aprender a amar como Cristo amou, para participar da obra de redenção que ainda hoje continua a salvar almas, uma Ave Maria de cada vez. Padre Pio não escondia que o rosário era um escândalo para o orgulho humano. Ele dizia que muitos rejeitavam essa oração por acharem-na simples demais, repetitiva demais, infantil demais. Mas ele via justamente nessa simplicidade a força imbatível que confundia o inimigo. Ele dizia que o demônio tem medo do rosário porque é uma oração de humildade. Quem o reza se faz pequeno, reconhece sua dependência de Deus, pede ajuda à mãe. E é justamente essa atitude humilde que abre as comportas da graça. Ele alertava: o orgulho espiritual é o terreno preferido do demônio. O rosário destrói esse terreno porque nos faz ajoelhar, pedir, confiar. Não há soberbo que aguente rezar sinceramente um rosário inteiro sem sentir sua dureza se quebrar. Para ele, cada Ave Maria era um golpe certeiro no orgulho e uma declaração de amor a Deus e à sua mãe. Não era mera recitação mecânica, mas um ato de entrega. Ele comparava o rosário a um martelo que, golpe a golpe, vai moldando a alma segundo o coração de Maria. E ele insistia para que ninguém se envergonhasse de segurá-lo publicamente. Dizia: mostrem sem medo que são filhos de Maria, porque ele via nisso não só um testemunho de fé, mas também uma provocação santa ao mundo que zomba da fé e a marginaliza. Para Padre Pio, rezar o rosário em público era um ato de evangelização silenciosa, um sinal de contradição para o mundo orgulhoso. Ele também falava muito sobre o consolo que o rosário trazia nas maiores provações. Ele sabia que a vida é dura, cheia de cruzes, sofrimentos,
perdas que esmagam o coração, e ele mesmo viveu tudo isso. Mas ele dizia que quem se agarra ao rosário encontra uma mãe que consola, guia e sustenta. Ele contava histórias de pessoas em desespero que, ao começar a rezar o rosário, sentiram uma paz inexplicável, uma força nova para suportar a dor. Ele ensinava que Maria não tira a cruz, mas ajuda a carregá-la. Para ele, isso não era poesia, mas experiência real. E ele suplicava: não larguem o terço quando tudo parecer perdido. Mas Padre Pio também insistia que o rosário era arma de vitória contra tentações. Ele dizia que muitos caíam em pecado porque não rezavam, que o demônio ataca mais ferozmente quem está enfraquecido espiritualmente. E o rosário, rezado com fé, era como fortaleza inexpugnável. Ele incentivava seus penitentes a rezá-lo especialmente nas horas de tentação, quando o coração se enchia de pensamentos ruins, de raiva, luxúria ou desânimo. Ele não dava receitas mágicas, mas apresentava o rosário como disciplina espiritual. Quem o reza todos os dias treina sua vontade, fortalece sua fé, limpa sua imaginação, protege sua alma. Para ele, não havia caminho mais seguro. Neste terceiro bloco, te convido a ouvir este conselho de Padre Pio com humildade e coragem. Ele não queria devotos mornos, que rezam apenas quando é fácil ou conveniente. Ele queria guerreiros espirituais que assumem sua fraqueza e escolhem rezar mesmo cansados, distraídos, ocupados, porque ele sabia que o rosário não é apenas oração, é treinamento para o céu. Ele forja santos no silêncio das Ave-Marias, constrói heróis da fé em cada mistério meditado. Ele transforma vidas, cura feridas, fortalece almas. E ele te chama hoje a empunhar essa arma com confiança, a entregar-se sem reservas ao amor maternal de Maria e a nunca mais caminhar sozinho nesta batalha. Padre Pio sabia que uma das maiores tragédias espirituais do nosso tempo era o abandono da oração em família. Ele dizia que o demônio tinha um alvo muito claro: destruir o lar cristão, desunir os esposos, afastar os filhos da fé. E ele acreditava que o rosário era o antídoto mais eficaz contra essa destruição silenciosa. Ele implorava aos pais: rezem o rosário com seus filhos todos os dias, porque ele entendia que a família que reza unida permanece unida. Ele via nesse gesto simples uma muralha espiritual que protegia o lar contra discussões, infidelidades, frieza, vícios e todo tipo de cilada que o maligno semeava para destruir os lares. Ele não prometia que o rosário eliminaria todos os problemas familiares, mas garantia que traria a graça para enfrentá-los com paciência, fé e perdão. Ele dizia que Maria entrava de forma especial nos lares que a acolhiam com o rosário diário. E ele via nisso um ato de amor não apenas para o presente, mas também para o futuro. Ele dizia que ensinar os filhos a rezar o rosário era plantar sementes de fé que brotariam mesmo nas horas mais sombrias da vida. Quantos adultos não retornaram a Deus recordando as Ave-Marias rezadas ao lado da mãe ou do avô? Padre Pio sabia que cada família que adotasse o rosário como hábito diário estava construindo um futuro mais santo para a Igreja. Ele também falava do rosário como escudo contra o desespero e a incredulidade que marcavam a sociedade moderna. Ele via como o mundo zombava da fé simples e exaltava o materialismo, o hedonismo, o egoísmo. E ele não tinha medo de dizer que isso era obra do maligno. Para ele, o rosário era resistência silenciosa contra o espírito do mundo. Ele dizia que quem reza o rosário não se deixa seduzir pelos ídolos modernos, porque mantém os olhos fixos nos mistérios da vida de Cristo. Ele chamava o rosário de compêndio do Evangelho, porque em cada mistério meditamos a encarnação, a paixão, a ressurreição. Ele queria nos treinar a viver com os olhos no céu, mesmo enquanto caminhamos nesta terra.
Padre Pio também enxergava no rosário uma fonte inesgotável de esperança. Ele via tantos caírem no desânimo por causa dos pecados passados, das recaídas, dos fracassos espirituais. Ele nunca minimizava o pecado, mas também nunca deixava de falar da misericórdia. E para ele, o rosário era a forma mais segura de se agarrar à mãe que nos leva ao filho. Ele dizia que ninguém que rezasse o rosário com o coração sincero ficaria sem o auxílio de Maria na hora da morte. Ele consolava pecadores com essa promessa. Aqueles que recitam o rosário são meus filhos e irmãos de Jesus Cristo. Para ele, não havia condenação para quem buscasse a mãe com humildade e perseverança. Neste quarto bloco, quero te convidar a tomar uma decisão séria. Não apenas por você, mas por quem você ama. Pense na sua casa, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus amigos. Você quer protegê-los? Quer abençoá-los? Quer garantir que a luz de Deus brilhe em suas vidas? Então, comece hoje mesmo a rezar o rosário por eles. Faça disso um compromisso, um ato de amor real. Porque, como dizia Padre Pio, o rosário não é peso, mas presente. Não é obrigação, mas privilégio. Quem o reza todos os dias constrói um refúgio de graça no meio de um mundo em trevas. E você pode ser o guardião desse refúgio para sua família e para todos que Deus confia ao seu cuidado. Padre Pio jamais separava o rosário da luta contra o pecado. Ele dizia com severidade amorosa que quem não combate o pecado não entende a oração. Para ele, o rosário não era escudo para justificar vida morna, mas arma para travar uma guerra séria pela conversão. Ele ensinava que cada Ave Maria deveria ser acompanhada de arrependimento sincero, desejo de mudança, súplica por pureza e coragem para confessar os próprios pecados. Ele nunca tolerava quem usava a oração como fachada. O rosário te transforma ou não te salva, ele dizia sem medo de ofender, porque ele sabia que Maria não aceita hipocrisia. Ela forma santos, não religiosos de aparência. Ele também era claro sobre as tentações que surgem justamente quando alguém decide rezar o rosário todos os dias. Ele avisava: prepare-se para as distrações, para o cansaço, para as desculpas. Ele dizia que o demônio se enfurece contra quem se decide pela oração perseverante. E é por isso que tantos começam com fervor e abandonam depois de dias. Ele denunciava esse padrão com firmeza, dizendo que o inimigo nos vence com paciência e astúcia, enfraquecendo a vontade pouco a pouco, até nos convencer de que não vale a pena. Padre Pio não queria ilusões. Rezar o rosário todos os dias exige disciplina, renúncia e fidelidade, mas também assegurava: a graça de Deus não faltará a quem se decidir de verdade. Ele compartilhava com quem o procurava que o rosário era também uma fonte de discernimento espiritual. Ele via como muitos cristãos se perdiam em falsas doutrinas, modismos vazios ou promessas fáceis de prosperidade. Ele dizia que o rosário mantinha a mente e o coração ancorados nos mistérios de Cristo, que ao meditar a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, guiados por Maria, evitamos os erros sutis que afastam da verdade. Ele não queria filhos espirituais ingênuos, facilmente enganados por vozes sedutoras. Ele queria almas firmes, enraizadas no Evangelho, capazes de reconhecer o falso brilho do erro e permanecer fiéis à luz verdadeira de Cristo. Padre Pio também destacava a alegria que brotava no coração de quem perseverava no rosário. Ele reconhecia que muitas vezes se começa a rezar com esforço, quase arrastado pela obrigação. Mas dizia: reze mesmo sem vontade, continue, a alegria virá. Para ele, essa alegria não era euforia passageira, mas paz profunda, que nasce do encontro com Maria e Jesus. Ele dizia que o rosário gera intimidade com a mãe, e quem a conhece se sente amado, perdoado, fortalecido. Ele via no rosário uma escola de confiança,
Cada mistério meditado nos ensina que Deus é fiel mesmo quando tudo parece perdido. Ele prometia aos fiéis: quem persevera no rosário jamais se arrependerá. Neste quinto bloco, quero te desafiar a tomar hoje mesmo uma decisão radical. Padre Pio não pedia metade do coração. Ele te convida a dar tudo. A segurar o rosário como arma, escudo, oração de amor e escola de humildade. A rezá-lo todos os dias, sem exceções, mesmo cansado, distraído ou desanimado. Porque ele sabia, e eu te lembro agora, que quem segura o rosário, segura a mão da mãe, e quem anda com Maria não se perde no caminho. Que você tenha coragem de aceitar esse chamado, de lutar pela sua alma e pelas almas dos que você ama. Porque, como dizia Padre Pio, não há batalha perdida para quem reza o rosário com fé. Talvez você tenha ouvido tudo isso com o coração pesado, sentindo-se indigno ou incapaz de sustentar uma prática tão exigente. Padre Pio sabia que muitos sentiam exatamente isso. Ele dizia que o demônio sussurra no ouvido do fiel: você não consegue, você não presta, você nunca será santo. Mas ele respondia com firmeza que essas eram mentiras para nos paralisar. Ele nos ensinava que ninguém começa perfeito, que a santidade não é um dom para poucos privilegiados, mas o destino de todo cristão. E ele dizia: comece, reze como puder, e Nossa Senhora fará o resto. Porque ele sabia que a graça age na fidelidade humilde, mesmo quando o fervor não vem fácil. Ele também insistia para que ninguém transformasse o rosário em uma obrigação fria ou em superstição mágica. Ele queria corações ardentes, não máquinas de rezar. Para ele, cada mistério era um encontro real com Cristo pelos olhos de Maria. Ele nos convidava a colocar nossas dores, dúvidas e medos em cada Ave Maria, a abrir a alma sem máscaras diante da Mãe que tudo compreende. Padre Pio acreditava que a oração sincera cura feridas profundas, reconcilia pecadores com Deus e gera novos começos mesmo nas vidas mais devastadas. Ele sonhava ver um exército de fiéis que rezassem o rosário não por medo, mas por amor. Amor real, concreto, que se transforma em atos diários de paciência, perdão e caridade. Padre Pio não prometia vida sem sofrimento para quem rezasse o rosário todos os dias. Ele sabia o valor da cruz. Ele mesmo viveu dores terríveis no corpo e na alma, foi perseguido, caluniado, incompreendido até por aqueles que deveriam apoiá-lo. Mas nunca largou o rosário. Ele dizia que Maria o sustentava nos momentos mais escuros, que o rosário era luz na escuridão mais densa. Ele ensinava que quem se une à Mãe aprende a carregar a cruz com dignidade, sem desespero, sem revolta. Que quem reza o rosário não foge da dor, mas a oferece, transformando-a em intercessão e em amor redentor. Essa era a sua promessa. O rosário não elimina a cruz, mas a torna caminho seguro para o céu. Por isso, eu quero te convidar agora a decidir-se sem medo. Tome o rosário nas mãos como quem segura a mão da Mãe. Comece hoje. Reze com humildade, mesmo que se distraia. Persevere mesmo sem vontade. Ofereça cada Ave Maria por quem mais precisa. Faça do rosário o coração do teu dia, o sustento nos momentos de tentação, o alívio nas horas de dor. Não o veja como peso, mas como dom, porque Padre Pio não tinha dúvidas. O rosário é a arma para vencer o mal, a chave que abre o céu, a corrente que nos liga à salvação. Quem o reza todos os dias anda com Maria, e com Maria ninguém se perde. E se essa mensagem tocou o teu coração, se sentes o chamado de mudar de vida, te peço, deixa teu testemunho nos comentários. Conta o que o rosário já fez por ti ou o que esperas alcançar com ele. Compartilha este vídeo com quem precisa de esperança e proteção. E inscreve-te no canal para continuar recebendo palavras que fortaleçam tua fé. Porque esta não é apenas uma comunidade de ouvintes,
É um exército de oração, unidos pelo rosário, guiados por Maria, inspirados por Padre Pio, para juntos vencermos o mal e ajudarmos a salvar almas. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora te cubra com seu manto.